Olá meninas, boa tarde. Gente, para fazer esse diário de gravidez, eu relutei muito, gente. Então, eu tô fazendo agora um pouco que tarde, com 20 semanas. Mas eu me inspirei muito no vídeo das outras meninas e agora eu resolvi relatar um pouco da minha gravidez, né? O bom é que a metade já passou, né? Estou no meio da gestação, então daqui para lá tenho muitas coisas ainda para viver, para vivenciar. Então, vai ser uma troca de experiência muito boa. Então, descobri minha gravidez com 8 semanas, mais ou menos 2 meses já. Então, realmente foi muito inesperado para mim e para o meu esposo, que tinha passado por um processo de vasectomia. Então, foi muito difícil no início ele aceitar essa novidade, né? Que também para mim foi muita novidade. Mas, a partir do momento que eu descobri e fiz a primeira ultrassom, assim, foi uma felicidade muito grande. Eu senti uma vontade muito grande, assim, de agradecer a Deus, porque eu entendi que é um presente para nós. Então, eu não tive com que relutar. Ele ensinou, inclusive, que eu interrompesse a gravidez, mas eu não aceitei. E graças a Deus que eu não ouvi isso, porque eu estava com um entusiasmo tão grande dentro de mim que eu falei, não é a coisa certa a se fazer. E hoje eu tô aqui, já se passou a metade. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tô muito apaixonada já por esse bebezinho que tá vindo. Então, eu quero fazer um breve resumo do início até hoje. Até hoje, as 20 semanas que eu estou. Então, as mudanças, assim, no início, foram basicamente o que a maioria das mães sentem. Que no meu caso foi fome excessiva, eu sentia muita fome. E pelo fato de eu estar na academia, me alimentando regularmente bem, fazendo minha dieta, eu achei aquilo muito estranho. Porém, deixei pra lá e continuei. Porém, comendo um pouco mais do que eu deveria. Então, foi a partir do momento que eu estava sentindo exaustão. Eu não conseguia fazer minhas atividades até o fim. Eu sentia vontade apenas de dormir, de descansar. Eu não queria esforço físico. E daí eu comecei a me estranhar. Eu não era assim, eu era uma pessoa tão ativa, bem controlada na minha alimentação, e de repente tudo começou a desandar. Aí o meu primeiro enjoo foi no final de julho. Eu me lembro, eu fui visitar uma cliente minha e lá na casa dela eu estava sentindo um cheiro de fogo, assim, de aquele frango ao forno, que inclusive eu amo de paixão o frango ao forno, mas eu senti um cheiro tão enjoado que eu não vi a hora de sair da casa dela para vir me embora. E inclusive eu até comentei, Daniela, esse cheiro é aqui na sua casa? Ela falou, de frango. Ela confirmou. E eu falei pra ela, meu incômodo que eu tava. Ela até brincou comigo. Será que você tá grávida? Eu falei, não, impossível. Mas desde já era os sintomas da gravidez que eu vinha sentindo. E não sabia. Então, foi daí então que eu cheguei em casa e relatei ao meu esposo. Eu não tô muito bem, eu vou deitar, que eu tô me sentindo muito enjoada de um cheiro que eu senti. Aí ele também não ensinou nada, também não. Isso já era no final de julho. Quando foi em agosto, eu resolvi fazer o beta-HCG. Não, primeiro eu tinha feito o teste de farmácia. Porque eu já com a minha experiência de 3 gravidez, eu já sabia mais ou menos como era. Então eu fiz o exame de beta, ou de farmácia, que inclusive comigo sempre deu certo. Sempre que eu fiz, dava certo. Então eu fiz esse que poderia fazer a qualquer hora do dia. Não era aquele que faz na primeira urina da manhã. Então me lembro até hoje, eu comprei ele no centro da cidade e vim, né, pra casa, voltei de metrô. Então, quando eu chego no aeroporto, lá o banheiro de lá é o mais limpinho das estações, eu não tive paciência de esperar chegar em casa. Eu disse, vai ser aqui mesmo. Aí, como era um banheiro limpo e que não tinha fila, não tinha muita gente, eu peguei e fiz ali mesmo. Nossa, olha, na hora, quando eu vi o resultado, eu já imaginei logo.
Já no meu coração eu já senti que era positivo e foi. Eu me lembro que eu tirei a foto do teste, mas é porque eu não tenho mais. E eu mandei, a primeira pessoa que soube da minha gravidez foi minha amiga Bruna. Eu já estava contando a ela meus sintomas e tal. Aí ela foi a primeira pessoa que eu achei que eu poderia dizer isso. E quando eu cheguei em casa, confirmei ao meu esposo que tinha dado os 2 tracinhos lá, rosinha, que é o positivo. E ele meio que ainda não queria aceitar, porque ele achava que não era confiável. Eu falei, olha, eu fiz todos os testes de farmácia, sempre que eu engravidei. Uma vez eu suspeitei e deu negativo, então realmente eu não tava. E agora eu vou pro de sangue, né? Pra dar a confirmação final, mais pra ele do que pra mim. Então foi quando eu fiz o exame. No dia seguinte eu marquei. E no mesmo dia que eu marquei, eu fiz à tarde. E por minha sorte, no outro dia saiu o resultado. Foi muito rápido. E eu vi lá, beta-HCG, resultado positivo. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, meu Deus, eu não parei pra pensar em mais nada. Aí eu tirei a foto do exame e mandei pra ele. Nossa, ele faltou morrer, né? Mas assim, ele ainda botou assim, espero que seja um menino e que pareça comigo. Ah, isso já alegrou um pouco meu coração, porque no fundo ele estava aceitando aquela situação. Mas aí daí então veio a pior parte, assim, pra mim, que foi contar pra minha família. Porque minha família que eu falo é minha mãe, não é todos, mas era minha mãe, porque eu sabia como seria a reação dela. E realmente foi a reação que eu esperei. Eu tava tentando adiar, mas não consegui. Então, até que chegou um dia que nem eu tive coragem, eu pedi pro meu esposo falar. Aí ele chamou ela aqui na nossa casa e confirmou. Ela fez uma cara de tristeza que... Minha gente, eu fiquei, meu Deus, tudo bem, o tempo tá difícil. Meu esposo estava até desempregado. O nosso espaço também estava para fechar. E surto de microcefalia e tudo mais. Então tudo isso entristeceu e ela, por eu já ter 3 filhos, ela já achava que eu já tinha demais. Mas, graças a Deus, já se passou esse tempo. Todo mundo aceitou. No começo todos queriam menino. Minhas filhas, meu filho, que nunca teve um irmão, só tem irmãs. Ele, inclusive minha mãe, todos falavam que era um menino. E já tinha nome, que era Arthur, né? Que todos tinham botado. Enfim, eu na minha ansiedade, aquela intuição, meu Deus, pode ser que seja, então vou arriscar. Fui comprar a parte do enxoval, não tudo, né? Comprei uma parte do enxoval do bebê. E eu comprei na cor verde. E decidi que mesmo que se fosse menina ia continuar sendo. Aí eu comprei tudo verde. E tem massafara, algumas coisas eu comprei azul realmente. Então, quando veio 20 semanas, exatamente, é quando eu fiz a minha morfológica. Que daqui a pouco eu vou estar até falando dela. Mas assim, eu das primeiras semanas pra cá já engordei 13 quilos. Realmente, é muito peso pra idade gestacional. Então, realmente, eu vou tentar, a partir de agora, policiar o meu peso e tentar fazer agora uma atividade que eu parei, desde quando eu descobri que estava grávida, eu parei. Mas também porque no início eu estava sentindo enjoos, eu estava sentindo ainda exposição física, eu não quis mais continuar, mas agora eu tô bem. Fora o cansaço, assim, que eu moro em ladeira, eu subo, então realmente eu canso. Mas uma atividade física vai ajudar. Inclusive é recomendado pelos médicos que façam. Não é todo tipo de atividade, mas tem alguns que gestantes podem fazer. Então, assim, ganhei 13 quilos. Desejo eu não tive, assim, um desejo específico para dizer, nossa, não, até eu nem acredito nisso. Tem gente que fala, eu acredito, assim, em vontades. A gente quer muito, vontade de comer muito aquela coisa, mas não é aquela coisa que se você não comer, você vai morrer, você vai passar mal, não. Se tiver, ótimo, mas se não tiver, também vai passar, entendeu? Então eu não tive até hoje um desejo específico de comer algo.
e ficar naquela vontade. Não, até porque, graças a Deus, o que eu tenho vontade, graças a Deus, eu como. Não teve nada difícil. Porque tem mães que têm estranhos muito bizarros, que às vezes não é nem de comida, é de outras coisas. Fome. Minha fome era mais no início. Aquela fome excessiva, como eu falei pra vocês. Então, realmente, de lá pra cá, minha fome diminuiu, mas assim, eu como mais por gula, por olho grande. Quando eu vejo algo que é bom, que é saboroso, eu quero comer. Até porque antes de engravidar, eu me privei tanto de tantas coisas, devido ao peso e tudo, que eu controlava, perdi 18 quilos antes de engravidar, que agora eu me dei ao luxo de comer tudo que eu quero. O que eu tiver vontade naquela hora, eu como, entendeu? Então é isso. Sono. No início eu tive muito sono, muita vontade de dormir. Eu acordava de 8, 9 da manhã, coisa que não era o meu normal. E tô superando isso. Porém, eu tenho aquela vontade de dar aquele cochilo da tarde, mas às vezes não dá. Passou, né? Eu acho que é mais preguiça mesmo, porque a gente se acomoda tanto ficar em casa que acaba esquecendo o ritmo que a gente tinha de trabalho, de sair todo dia, aquele horário. A gente não tem aquele compromisso. Aí como eu tô sem trabalhar, eu durmo bem até 7 horas. 7, 7 e meia eu durmo bem. Mas se eu acordar de 6 ou antes das 6, eu já acordo muito preguiçosa. Então, por enquanto é isso. Vou falar um pouco da minha morfológica. Esse meu exame aqui que eu fiz é um exame detalhado. Vou falar um pouquinho dele pra vocês. Eu fiz esse exame, foi no dia 4/12, foi esse mês ainda. E ela estava sentada, uma frequência cardíaca forte, ela estava com o coração batendo muito forte. Peso do bebê. Ela pesou neste dia agora, porque bebê eles vão ganhando graminhas ao longo das semanas. Então, nesse dia ela estava com 541 gramas. É uma, como é que se diz? Não é um peso exato, é uma estimativa. Pode ser mais ou menos, entendeu? Então, ela tá em meio quilo, mais de meio quilo, né? O tamanho de uma banana. Não tem dizendo em centímetros, mas é muita informação. Muita informação nesse exame, mais do que os tradicionais. Então, ao presente momento deste exame, tá tudo bem, tudo ótimo. Circunferência cefálica, tudo certinho. E foi quando eu descobri que foi uma menina, né? Porque até então eu tava na sala de espera, tinham muitas mães lá. E a maioria que entrava, a maioria não sabia o sexo ainda, ia descobrir lá na hora. Dizem que não é todo exame que vê, mesmo sendo morfológico, porque depende muito da posição do bebê. Então a maioria das mães saíam lá dizendo que era menina. Eu achei estranho porque, nossa, a maioria só saía menina. E eu fiquei naquele medo porque eu no início não tinha isso de escolha de sexo. Pra mim, tava tudo bem, o que viesse. Mas acho que foi a impressão das pessoas, do meu esposo, queria tanto um menino, e minha família, que eu fiquei naquela, poxa, se for uma menina de novo, ninguém vai gostar. Eu fiquei naquela paranoia, né? De que ninguém ia gostar. Porque eu já tenho minhas